Queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e desta feita nós estudaremos sobre o homem. Nós vamos ver quem foi que criou o homem, a maneira como o homem foi criado e, sobretudo, nós estudaremos hoje o para que o homem foi criado. Essas perguntas são importantes, são centrais no Evangelho e as respostas são necessárias para que a gente fortaleça a nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido você a abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, no livro do começo, livro do Gênesis. Vamos ler aqui alguns textos de Gênesis no capítulo 1 e também no capítulo 2, tá? Primeiro texto em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. A Bíblia diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Agora, vire uma página, vá para o capítulo 2, versículo de número 18. Gênesis capítulo 2, versículo 18. A Bíblia diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjuntora que esteja como diante dele. Versículos 21, 22 e 23. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Versículo 23. E disse Adão: Esta agora é osso de meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Nós vimos aqui, tanto no capítulo 1 do livro do Gênesis, como também no capítulo 2, capítulo 2, claramente que a criação humana não é um produto do acaso, nem poderia ser. Quem criou o homem, quem criou a mulher, foi Deus. Deus, depois de ter feito o céu, depois de ter feito os luminares, depois de ter criado tudo o que ele criou o homem também. E ele disse ao homem que ele deveria dominar sobre a terra. Disse ao homem no capítulo 2 que ele deveria cultivar a terra. Disse ao homem e à mulher que eles deveriam povoar a terra. Observe que esses dois capítulos são os dois capítulos que falam a respeito da criação. No capítulo 1 a gente tem a criação exposta de maneira cronológica, de maneira que, no versículo 1, o texto diz: Bereshit bara Elohim. É exatamente essa expressão que a gente encontra no hebraico. No princípio criou Deus o céu e a terra. Os homens por aí, sobretudo aqueles que se dizem cientistas, querem dizer e até colocam nos livros que todas essas coisas foram produto do acaso, mas não foram. Todas as coisas, quem criou foi Deus. No capítulo 1 está escrito que Deus ele diz: haja luz, versículo de número 3, e houve luz. No versículo 10 do capítulo 1, Deus cria o firmamento, tá? Deus criou o firmamento no versículo 10. No versículo 12, Deus cria a terra seca. Versículo 18, Deus cria os luzeiros. No versículo de número 21 do capítulo 1,
Deus cria os peixes do mar e as aves do céu. Ele dá vida à sua criação. E a vida continua no sexto dia, quando Deus faz os animais e também faz o homem. A maneira como Deus criou o homem foi uma maneira que nós podemos chamar de especial. Porque todas as coisas que Deus fez, Ele fez pela força da sua palavra. Quando se tratou do homem, Deus, digamos assim, colocou a mão na massa, pegou do pó da terra e fez um boneco de barro e depois, como diz no capítulo 2, soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. E este ser que estava ali, sem vida, passou a ter vida, passou a ter o Espírito, porque o Espírito foi soprado nas suas narinas. É bem verdade que quando a gente vai ler os livros que são estudados nas escolas seculares, lá existe, sobretudo, duas teorias, sobretudo a teoria ateísta da visão da criação. Dentro dessa teoria, a teoria da evolução, né? Ela tira Deus de todo o processo de criação, como se todas as coisas que foram criadas tivessem sido formadas a partir do acaso, a partir do produto da evolução. E eles ignoram uma das maiores incoerências científicas de que é impossível que o nada possa gerar ou criar o tudo. O nada não pode criar absolutamente nada, né? Se você pega nada vezes nada, o resultado vai ser exatamente esse nada. Ou seja, é preciso que haja um ser inteligente para criar todas as coisas. Na evolução ateísta, ou seja, não Deus, a evolução que exclui Deus da conversa, afirma que bilhões e bilhões de anos atrás, substâncias químicas existentes no mar, influenciadas pelo Sol e pela energia cósmica, acabaram unindo-se por obra do acaso e dando origem a organismos unicelulares. Esses organismos unicelulares foram se desenvolvendo de maneira que, por meio da evolução e da seleção natural, todas as coisas passaram a existir. É uma coisa muito maluca, tá? Tirar Deus do processo da criação, tirar Deus da conversa, do diálogo a respeito da maneira como tudo foi criado, é algo que não faz nenhum sentido. Imagine você que eu diga o seguinte, presta atenção nisso aqui. Imagine que eu diga o seguinte, olha, um determinado caminhão estava transportando farinha de trigo, leite, ovos, açúcar, sal, um pouco de água, e aí aconteceu um capotamento nesse caminhão, de maneira que esses elementos que estavam dentro do caminhão acabaram se misturando. E aí houve fogo por causa de uma explosão que aconteceu, de maneira que, por exemplo, essa bolacha aqui foi criada. Veja, a partir da mistura dos elementos, essa bolacha foi criada. Com esses buraquinhos, essa divisão no meio e com a crocância significativa. Se eu chegar para você e disser isso, vai dizer assim, mas você está louco. É impossível que uma bolacha possa ter sido feita dessa maneira, sem ter uma mente inteligente para poder criá-la. Pois bem, os cientistas que são tão falados e tão respeitados por muitas pessoas dizem exatamente isso, aqueles que partem da perspectiva da evolução ateísta. Eles dizem que a vida, com toda a sua complexidade, foi feita a partir
da evolução, a partir do acaso. Eu gosto muito de um exemplo que o Ariano Suassuna dá. Ele andava sempre com um pegador um pouco menor do que esse, e ele disse, olha, é impossível, nem 50 bilhões de anos, um macaco evoluído conseguiria fazer uma obra tão simples e ao mesmo tempo tão engenhosa como isso aqui, como um pegador. E aí você ler nos livros, e os livros da escola do seu filho, os livros que certamente você leu durante o seu processo de formação, eles excluem Deus do debate e apresentam a visão ateísta da criação. Ou seja, entendendo que a evolução criou todas as coisas que estão aí. Se eu disser que a bolacha foi criada a partir do acaso, você não acredita. E ninguém acreditaria. Porque não faz sentido, não faz lógica. Se eu disser que o pegador é produto do acaso, ninguém acreditaria, porque não faz sentido, não está dentro da lógica, não há razão em se afirmar uma coisa dessa natureza. Nem bilhões e bilhões de anos isso aconteceria. No entanto, dentro dessa teoria evolucionista, se entende que um corpo humano, tá, foi formado a partir da evolução. Quando a gente vai tentar observar a quantidade de células que tem um bebê, são cerca de 10 trilhões de células. Um corpo adulto tem dezenas de trilhões de células. Todas essas células estão bem distribuídas no corpo humano. Elas formam a pele, formam os ossos, elas formam o sangue, e cada célula no processo criativo vai se encaminhando para o seu lugar específico e vai fazendo com que haja corpo humano. E mesmo se o homem fosse capaz de criar uma célula que ele nunca será capaz de fazer, tá? Quando você lê em qualquer lugar, os homens criaram a célula, criaram vida, criaram a célula sintética. Nunca é criação de vida, porque isso só Deus faz. Os homens fazem manipulação da vida. Eles manipulam as células. Eles podem, a partir da manipulação da célula-tronco, gerar determinados tecidos. Isso é possível. Deus deu inteligência ao homem para que ele pudesse fazer esse tipo de coisa. Lembre-se que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o homem é um ser dotado de racionalidade, criatividade, capacidade de comunicação, espiritualidade, capacidade de governar e de tomar decisões. Isso tem a ver com ser imagem e ser semelhança de Deus. Ou seja, Deus fez um ser inteligente. Há uma centelha divina, como também diz o Ariano Suassuna, há uma centelha de vida no homem, no ser humano. De maneira que a perspectiva da visão evolucionista, ateísta, não faz o mínimo sentido. E é preciso que você diga às pessoas essa verdade. É preciso que você instrua os seus filhos com relação à verdade. O homem não é produto do acaso, o homem não é produto da evolução, o homem é produto do coração de Deus. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Nos capítulos 1 e 2 de Gênesis está registrado que assim foi feito. Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. É interessante nós observarmos que este Deus, o nosso Deus que fez o homem, ele é eterno. Em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Salmo de número 90, verso 2, diz que antes que se originassem os montes e formasses o universo e a terra de eternidade em eternidade, tu és Deus. Então, o Deus eterno entrou na linha do tempo
para, dentro do tempo, criar o homem, à sua imagem, conforme a sua semelhança. E criou não apenas o homem, como a gente vê aqui no capítulo 1 de Gênesis e no capítulo 2. Deus criou todas as coisas. Salmo de número 19, verso 1 diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Perceba que a criação de Deus, de alguma maneira, reverencia o Deus que a criou. No entanto, alguns homens que são dotados de inteligência, faculdades mentais, optam por negar que que o homem tenha vindo das mãos de Deus, que o homem tenha sido criado por Deus. Por que é que isso acontece? Porque uma das coisas que Deus colocou no homem foi o livre-arbítrio, a volição, a vontade. Deus nunca obrigará o homem a crer que ele é Deus. Deus nunca obrigará o homem a servi-lo, porque nessa relação não existe amor. O homem colocou inteligência no homem, mas infelizmente, muitas vezes, o inimigo, Satanás, cauteriza a mente humana para que aquilo que é óbvio, perceptivo, não seja visto, seja negado na cara dura. Não sei se posso dizer assim, mas seja negado na cara dura. É um absurdo. Os mirabolantes argumentos que os homens tentam criar para negar que Deus existe, que criou todas as coisas, que criou o homem e que ele mesmo sustenta até hoje a sua criação. Olha o que diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, para Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, de maneira muito sábia, tentou dizer a verdade, mostrar a realidade aos irmãos que estavam em Colossos. Porque já lá em Colossos havia pessoas que estavam tentando desdizer da criação de Deus. Deus criou todas as coisas. João capítulo 1, versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por Ele, por Cristo, pelo Verbo, e que sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, quem cria todas as coisas, quem criou todas as coisas, foi Deus. Você não é produto do acaso. Seus filhos não são produtos do acaso. Quando houve a junção do material genético do homem com o material genético da mulher, Deus soprou naquele momento uma centelha de vida ali. Soprou o Espírito naquele ser. E aquele ser passou a ser chamado de alma vivente. É assim que todas as vidas são formadas, são geradas. Não é simples e puramente hoje ainda um processo simples e puramente biológico. Deus é quem acompanha, Deus é quem cria, Deus é quem sopra o fôlego de vida. De maneira que nenhuma vida vem à Terra se não for da vontade de Deus. Deus é aquele que forma. E o salmista, no Salmo de número 139, no verso 13, disse assim, tu formaste o meu íntimo, ou íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Então é Deus que forma, é Deus que tece, é Deus que cria, é Deus que gera, é Deus que dá vida aos seres humanos. Foi Ele que fez absolutamente todas as coisas. E sem Ele, nada do que foi feito teria sido feito. Até onde se diz respeito ao homem, a criação ensina que Deus criou o primeiro homem, ou seja, a visão de que todas as coisas foram criadas a partir de Deus ensina que Deus criou o primeiro homem.
e que esse é imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis capítulo 1, 27, que eu li, e o capítulo 2 e o versículo 7. Nunca existiu uma criatura subhumana ou um processo de evolução para se tornar, essa criatura subhumana se tornar um ser humano. Nós não fomos feitos animais e passamos a ser homens. Nós fomos feitos homem. Deus fez o homem e fez a mulher. E qualquer coisa que estiver fora desse princípio não vem de Deus. É desdizer o óbvio de que um ser inteligente criou todas as coisas. Se a gente não acredita que coisas simples possam ter vindo a partir do produto do acaso, como é que a gente acreditaria que um ser tão complexo e tão diferente de todos os outros seres da natureza poderia ter surgido a partir do acaso? Quem nos fez foi Deus. E para que fomos feitos? Essa pergunta é muito interessante. Para que nós, seres humanos, fomos feitos? Algumas pessoas podem querer afirmar que Deus era um ser carente e que precisava da atenção, ou do louvor, ou da glória, da honra de alguém para se sentir mais importante. Isso é uma coisa que não se encaixa com o perfil de Deus. É algo que está fora da realidade, não faz sentido. Deus não precisa de mim, Ele não precisa de você. Deus, Ele não precisa da minha adoração e não precisa da tua adoração. É claro, Ele quer que nós o adoremos, até porque a centelha dele que está dentro de nós nos faz ser naturalmente um ser que adora. E essa adoração, se não for vertida ao Criador, será vertida a outras coisas. Então, é óbvio que a gente deve adorar a Deus. É óbvio que dentro dos propósitos de Deus estava também a adoração. Mas se a gente for observar direitinho, o maior propósito da criação é amar. Deus fez um ser para que ele pudesse amar. E naturalmente para ser amado também. Observe, em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13, na verdade todo o livro de Eclesiastes nos mostra o sábio Salomão sobre a vida. São reflexões interessantíssimas sobre a vida. E o Salomão inicia esse livro dizendo que tudo é vaidade, ou seja, que tudo vai passar. E a gente sabe que a vida também vai passar. Não é? Em breve nós não estaremos mais aqui. Quem sabe é porque vamos morrer ou porque vai haver o arrebatamento da igreja, enfim, mas em breve nós não estaremos mais aqui. E isso será inevitável. Quando nós não estivermos mais aqui, se pudéssemos olhar para a vida e pensar no que é que concerne o sentido dela, qual seria no final a nossa resposta? Na verdade, essa reflexão deve ser uma reflexão que devemos fazê-la desde hoje. Por que é que eu estou aqui? Por que é que eu existo? Qual é o sentido da minha vida dentro desse cosmos, dentro do universo, aqui na Terra? Para que eu estou aqui? Se a gente parte do princípio de que foi Deus que nos criou, nós podemos inclusive nos perguntar: para que Deus me criou? Qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito de eu estar aqui? Esses questionamentos são naturais. São questionamentos interessantes e que a gente de fato deve fazer. O Salomão de alguma maneira nos dá a resposta no capítulo 12, no versículo 13 de Eclesiastes. Ele diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é. Ou seja, tudo que vocês ouviram, tudo que vocês leram, tudo que vocês sabem, tudo que vocês já escutaram até hoje, de tudo isso, há um fim. Ou seja, há um porquê, há um para quê. Qual é o fim de tudo isso? Qual é o para quê? Qual é o porquê de tudo isso?
temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque este é o dever de todo homem. Veja que o Salomão, quando escreveu, ele não disse que essa é a opção de todos os homens, embora seja. Mas ele disse que esse é o dever de todos os homens. O sentido da sua vida está exatamente aqui. Você está aqui e a função que você deve desenvolver, que você deve desempenhar é temer a Deus e obedecê-lo. Temê-lo e guardar os mandamentos dele. Muitas pessoas, inclusive estudiosos, falam sobre o sentido da vida e tentam negar que a vida tenha um sentido. Por exemplo, o Leon Tolstói, um escritor russo, disse o seguinte: a única certeza absoluta que há é que a vida não tem sentido. Para ele, a vida não tinha sentido. O Nobel de Física da Dinamarca, um dinamarquês, Niels Bohr, disse o seguinte: o sentido da vida consiste em que não tem nenhum sentido dizer que a vida tem sentido. Ou seja, para ele, a vida não tem sentido. Ou não teria sentido. E que dizer que a vida tem sentido não faz nenhum sentido. O Rodrigo Silva, que vocês conhecem, porque de vez em quando eu trago algumas informações aqui sobre ele, disse que o sentido da vida é crer em Deus e acreditar que a vida tem um significado. Veja que essa informação do Rodrigo Silva, essa frase, vai de encontro ao que o dinamarquês, ao que o russo falou e aquilo que muitos repetem por aí. Um cardeal italiano disse que a vida terrena não tem nenhum sentido, distanciada da visão da eternidade. Ou seja, só é possível perceber sentido na vida quando a nossa visão está voltada para a eternidade. E aí a gente sabe porque muitas pessoas negam que a vida tem um sentido, porque a visão deles não está na eternidade. Há um filósofo famoso no YouTube chamado Mário Filósofo. Ele diz que o sentido da vida está no fato de um homem de se crer em algo e lutar por isso. Eu gostei da definição desse filósofo. E aí eu dei uma melhorada na definição. De maneira que eu tenho essa definição e quero compartilhar com vocês. O sentido da vida está no fato de um homem crer em Deus e lutar para que a vontade dele seja feita sempre. O sentido da sua vida, primeiro, é crer em Deus. Se você não crê em Deus, tua vida não tem sentido. Se há alguém que não crê em Deus, a vida dessa pessoa nunca terá de fato um sentido. Fora da crença na existência de Deus, fora da crença de que Deus fez todas as coisas, não há sentido para a vida, de fato. Mas, quando a gente crê em Deus e a gente luta para que a vontade dele seja feita sempre, a gente descobriu o sentido da vida e, sobretudo, o sentido da nossa própria vida. E aí pode, depois dessa definição e da compreensão do sentido da vida, pode surgir a pergunta: mas Emerson, quer dizer que para a minha vida fazer sentido eu tenho que lutar para que a vontade de Deus seja feita sempre? É exatamente isso. E qual é a vontade de Deus? Pois bem, Deus não ia deixar você sem ter sentido na vida. Por isso ele revelou a sua vontade a nós. A vontade de Deus está revelada na sua palavra. Se a gente segue essa palavra, se a gente luta para que essa palavra seja lida, obedecida, compreendida e a partir dela os homens passarem a crer em Deus, isso estará dando sentido à nossa vida. Deus, quando te chamou e te fez nascer, ele te entregou talentos. E esses talentos que ele te deu para que você use
esses talentos, para que você desenvolva esses talentos que Ele deu. O desenvolvimento do talento que Deus te deu dará sentido à tua vida. Que Deus te abençoe. Que as verdades de Deus estejam sempre plantadas dentro de ti e que tu sejas como uma fonte a jorrar verdade para esse mundo que vive em trevas, que vive em mentira, em falsidade. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família.